eu queria pensar com você sobre as 7 últimas palavras de Jesus na cruz. Certamente aquelas pessoas estavam comentando sobre o que teria acontecido, o que tinha acontecido na véspera. Certamente eles estavam comentando sobre o que Jesus havia dito, como Jesus havia se comportado, quem era Simão, aquele homem que apareceu lá para carregar a cruz. Enfim, estavam comentando sobre o evento do dia anterior, as 7 frases que Jesus falou na cruz. Eu queria avaliá-las com você, lê-las com você. Essas são frases que podem ser encontradas nos 4 evangelhos. Podem ser encontradas tanto no Evangelho de Mateus, como no de Marcos, quanto no de Lucas, quanto no de João. Nenhum dos evangelhos contém as 7 frases num só, mas todos eles falam de uma ou de outra, e se juntando as frases de Jesus, nós temos essas frases. Pode ser que Jesus tenha falado alguma coisa a mais? Pode, é possível. Mas também é provável que ele não tenha falado muito. Ele estava sob intensa agonia, sob intensa dor, e não era tempo de falar muito, mas de falar pouco e de falar coisas objetivas. Você vai ver como até na cruz, diante da dor máxima, Jesus falou coisas que abençoaram. A primeira frase que Jesus falou, coloca aí no telão, a primeira frase que Jesus falou foi: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Isso está em Lucas, capítulo 23, versículo 34. Nós não vamos nem precisar abrir a Bíblia, porque eu coloquei todas as referências bíblicas aqui. Se você quiser marcar a sua Bíblia, fique à vontade. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Essa foi a primeira frase de Jesus ao ser colocado na cruz. E é interessante porque, até sendo injustiçado, Jesus abençoa aqueles que causam injustiça a Ele, aqueles que promovem injustiça a Ele, aqueles que o martirizam. Até assim, Jesus os abençoa. Alguns versículos antes, Jesus se mostra mais preocupado com os outros do que consigo próprio. É a questão de Lucas 19, 41, Lucas 22, de 50 a 51 e Lucas 23, 28, se você quiser ver. Jesus estava mais preocupado com os outros do que com Ele mesmo. Ontem eu falei aqui, e eu quero voltar a falar, que Jesus não morreu por causa dele mesmo, mas Jesus morreu por causa dos outros, morreu por causa do ser humano, morreu por causa da minha vida e da sua vida. E se você reconhece isso, dê glória a Deus aí, meus amados. Ele morreu por nossa causa. Jesus estava mais preocupado com quem o matava, com quem o martirizava, com quem o crucificava, do que com ele mesmo. E você vai ver também, durante o decorrer das minhas falas aqui, relatando as falas de Jesus, que durante todo o tempo da cruz, Jesus obteve condições de controle. Ele estava controlado no sentido de saber o que estava dizendo e saber como estava falando. Jesus viveu os próprios ensinamentos. Tem gente que ensina, mas não vive. Mas Jesus não. Ele ensinou e viveu. Jesus, quando diz, perdoe os vossos inimigos e orai por aqueles que vos perseguem, ele faz isso na cruz. Ele ensina e alguns meses depois, talvez 1 ano, talvez 2 anos depois, está ele lá numa oportunidade de orar por aqueles que o estão perseguindo, que o estão maltratando, e ele vai e perdoa-os, e ele pede perdão ao Pai, porque eles não sabem o que fazem. E Jesus estava correto, eles não sabiam o que faziam. Será que quem persegue você, será que quem maltrata você, será que quem pratica injustiça contra você sabe o que está fazendo? Será que eles têm alguma dimensão do mal que eles fazem, da injustiça que eles estão causando? Mas mesmo assim, mesmo que estejam fazendo uma injustiça a você, ou vierem a fazer uma injustiça em você, o meu papel e o seu como cristãos é: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Amém, irmãos? Jesus ensina e pratica. Certamente que os soldados que estavam ali e os líderes judaicos
sabiam, nem todos ali estavam convictos de que Jesus merecia a morte, mas eles estavam numa manipulação política, eles estavam no envolvimento político, mas no fundo, muitos deles, muitos soldados romanos, muitos centuriões, muitos judeus religiosos sabiam que Jesus era alguém especial, sabiam que estavam cometendo uma injustiça, sabiam que não deviam estar fazendo o que estavam fazendo. Mesmo assim estavam envolvendo a massa e envolvidos pela massa, e estavam ali como cúmplices de uma crucificação, cúmplices de um assassinato, cúmplices de uma sentença de morte. E Jesus ora por eles: Senhor, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Para os cristãos, é sempre mais importante lembrar de pedir perdão a Deus pelos seus inimigos, perdoar os seus inimigos, do que ter motivos do porquê aquela pessoa precisa ser perdoada. É mais importante você pedir para Deus perdoar os seus inimigos do que enumerar para Deus os motivos pelos quais aquela pessoa não pode ser perdoada. Você precisa, e eu também, liberar. Jesus estava limpo. Até naquele momento Jesus não pecou. Nem naquele momento Jesus pecou, quando estava sendo justiçado. Segunda frase de Jesus na cruz, ele disse assim: em verdade eu te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Lucas 23, 43. Essa frase ele fala para um dos malfeitores, que nós vulgarmente chamamos de ladrão. Não é especificado o que eles fizeram para estar ali, mas um dos malfeitores. E essa frase demonstra como é que Cristo reage à nossa fé. Esse episódio demonstra como Cristo reage à nossa fé. Um dos malfeitores desafia Jesus e fala assim: tu não és o Cristo? Se tu és o Cristo, manda que uma legião de anjos venham soltar a ti e a nós. Deixa a gente ir de carona. Mas a esse malfeitor falastrão, a esse que falou muito, a esse mau ladrão, como a gente diz vulgarmente, o bom ladrão e o mau ladrão, a esse mau ladrão, Jesus não respondeu nada. A esse tipo de fé, Jesus não responde. A esses desafios mal colocados, Jesus não responde, nem responde. Mas a fé do outro malfeitor, Jesus respondeu. O outro malfeitor disse para aquele primeiro: rapaz, cala a boca. Nós temos motivo para estar aqui. Conosco está sendo feita a justiça, mas ele não está sendo feita a justiça. Ele não há motivo nenhum para ele estar aqui. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no reino dos céus. E Jesus responde para ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Sabe o que acontece, amados? Quando você fala com o Senhor com fé, quando você fala com o Senhor com coerência, Jesus sempre responde a sua oração. Amém ou não? Amém. Sempre responde. Quando você se aproxima de Jesus com a fé colocada de maneira correta, ele sempre vai dizer: eu estou aqui e vou deixar você ficar comigo, você ficar na minha cobertura, você ficar na minha proteção, você está resguardado em mim. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. A solução para o problema daquele homem tinha que ser rápida. Ele estava morrendo. Não havia muito tempo para se definir como seria o pós-morte daquele homem. Só há salvação, só há possibilidade de salvação durante a vida terrena, amados. Depois que a vida terrena se esvai, não há mais possibilidade do homem ser salvo. Então aquele homem estava nos seus últimos minutos, nos seus últimos instantes, nas suas últimas horas talvez, e ele pediu a coisa certa: Senhor, lembra-te de mim. E o Senhor estava se lembrando dele. O Senhor também está se lembrando de você nesta hora, meu amado. O Senhor está se lembrando dos seus problemas, o Senhor está se lembrando das suas crises, o Senhor está se lembrando das suas necessidades. E se você crê nisso, diga um amém aí, meu irmão. A terceira coisa que Jesus falou foi a respeito da sua mãe. Ele disse assim: mulher, eis aí o teu filho. E ele disse para o filho João, para o
apóstolo João: filho, eis aí a tua mãe. Jesus cria assim um laço de maternidade, de filiação. Isso está escrito em João capítulo 19. Ele sabia que Maria estava sofrendo. É estranho, mas no episódio da crucificação, só o apóstolo João estava presente. É estranho, mas no episódio da crucificação da família de Maria, só Maria estava presente. Da família de Jesus, só Maria estava presente. Os irmãos de Jesus não estavam lá, José não estava lá. Só Maria estava lá presente. E Jesus sabe o tamanho da dor de Maria, e Jesus sabe também o tamanho da dor de João, e ele fala um para consolar o outro: mulher, eis aí o teu filho, alguém que vai cuidar de você. Filho, eis aí a tua mãe, alguém que está aí para cuidar de você agora. Consolem-se uns aos outros. E ali estabelece ou reafirma um princípio que ele tinha colocado de amar-vos uns aos outros, de consolar-vos uns aos outros, da necessidade de nós estarmos juntos e atentos à necessidade, à dor do próximo, da necessidade de nós nos chamarmos de irmãos, da necessidade de nós nos chamarmos de mãe e filho, da necessidade de sabermos que pertencemos à mesma família. João não era filho legítimo de Maria, mas Jesus chama de filho de Maria, porque João era irmão espiritual de Maria. João tinha vínculo com Maria, porque João cria no mesmo Deus que Maria cria. Se você crê no mesmo Deus de João, no mesmo Deus de Maria, no mesmo Deus de Abraão, no mesmo Deus de Isaac, no mesmo Deus de Jacó, você faz parte da mesma família. Você é um servo de Deus, você é um filho de Deus, e Deus não tem filhos bastardos, amados. Deus não tem filhos feios, filhos bastardos, filhos diferentes, filhos não queridos. Deus não tem isso. Jesus então fala para que um cuide do outro. Ali, Jesus calmamente cuida da sua mãe, ao invés de focar na sua própria dor. Ele já tinha sido cravejado na cruz, seus pulsos, que na verdade os cravos foram colocados nos pulsos, os seus pulsos já estavam cravados na cruz, os seus pés já estavam cruzados e um prego, um cravo encravado na cruz, mais ou menos como está ali. Mas ele não estava preocupado com a sua própria dor, e sim com a dor da sua mãe, porque ele sabia que também sobre ela havia dor, de estar vendo aquelas cenas sendo feitas com o seu filho e com o seu Senhor. Ali ele fala como filho, mas ali ele também fala principalmente como Senhor, porque ele se refere a Maria como mulher. Mulher, eis aí o teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. Ele se refere a Maria como mulher e não Maria como mãe. Mas ele vê aquele quadro, aquela cena, como sendo Senhor e como sendo filho. Jesus cuida muito mais como Senhor do que como filho de Maria. E ele era o Senhor de Maria. Maria precisou crer em Jesus como seu Salvador, assim como todos nós. Amém, amados? Quarta coisa que Jesus falou: Deus meu, por que me desamparaste? Isso está no Evangelho de Mateus 27, 46 e no Evangelho de Marcos 15, 34. Já haviam se passado horas desde a primeira frase e de repente Jesus gritou as primeiras palavras do Salmo 21. Essa frase, Deus meu, por que me desamparaste? É o início do Salmo 21. Ele recita, ao mesmo tempo que ele recita um salmo, ele fala algo do seu coração a Deus. Ele fala algo que ele estava sentindo a Deus. E o significado desse clamor é explicado como sendo uma expressão do sentimento humano. Alguns comentaristas dizem que essa frase é a maior expressão da humanidade de Jesus. Essa
essa frase é a maior demonstração de quanto Jesus era humano. Ele era humano e divino. Ele era divino e ele era humano. Ele era uma pessoa humano-divino. Mas nesse momento, ele estava despojado, vamos dizer assim, das suas características divinas, e ele estava ali como homem. E ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? Por que eu me sinto tão sozinho, mesmo no meio de uma multidão? Por que o Senhor não faz algo? Por que o Senhor não me glorifica? Por que o Senhor não faz alguma coisa que torne essa situação diferente? E Deus fez. Deus fez trevas do meio-dia até as 3 horas da tarde. Os céus escureceram, era dia claro, mas de repente ficou dia escuro, ficou uma noite muito escura, ficou uma noite de breu. E naquela época, amados, não havia eletricidade. Quando Deus cerrava o céu, quando chegava a noite, ficava tudo muito escuro. E 3 horas da tarde não era hora de eles andarem com tochas. Eu imagino que naquele Monte Calvário tudo ficou um breu, totalmente escuro, totalmente apagado, sem iluminação nenhuma, até a hora que Deus quis acender a iluminação de novo, para mostrar que os céus manifestam a glória de Deus e que estavam honrando Jesus, mesmo ali sendo crucificados. Deus voltou a honrar Jesus e mostrou que aquele ser humano não era um ser humano comum, mas era um ser humano divino. E mostrou que Deus não estava ausente do processo de crucificação. Embora Jesus tenha humanamente, e isso mostra que eu e você também temos o direito, não há, como eu disse ontem, vergonha nenhuma em nos sentirmos desamparados em determinado momento. Jesus se sentiu desamparado. Porém, Deus manifestou logo depois a sua glória, mostrando que Ele estava interferindo, estava presente naquela crucificação. Amém, amados? Deus está sempre presente na sua vida. Diga para quem está do seu lado: Deus está sempre presente na sua vida, Deus está sempre cuidando de você. A quinta frase foi uma frase também de humanidade. Ele disse: tenho sede. Isso está escrito em João capítulo 19, versículo 28. Logo no começo da crucificação, ofereceram a Jesus uma bebida forte, que serviria como um anestésico, serviria como uma maneira de Jesus enfrentar a dor com mais amenidade. Jesus recusou qualquer tipo de anestésico. Jesus recusou qualquer tipo de facilitação. Jesus recusou qualquer tipo de situação que fosse minimizar aquilo que ele precisava passar na cruz, aquilo a que ele tinha se proposto como oferta de amor por nossas vidas. Volto a dizer, a crucificação não foi um assassinato, embora tenha sido um julgamento injusto. A crucificação não foi um suicídio, embora Jesus tenha se permitido levar até o Calvário, mas a cruz foi uma oferta de amor. Ele se deu, Ele entregou a sua vida pela nossa vida. Ele morreu a nossa morte, como diz a Bíblia e a canção que nós cantamos. Amém? Quando ele disse: tenho sede, ele estava pegando um fôlego. Ele estava tomando o último fôlego. O sangue já jorrava pela lancetada que ele recebeu nas costelas, no lado. O sangue estava se esvaindo. Jesus perdeu todo o seu sangue na cruz do Calvário. Ele já estava no final da sua vida, nos últimos momentos da sua vida. E então disse: tenho sede. Ele queria simplesmente saciar a sua sede e pegar um pouco de ânimo, pegar um pouco de fôlego, recobrar um pouco o ânimo, recobrar as forças. E então diz a Bíblia que um soldado embebeu uma esponja no vinagre e levou até a boca de Jesus. Encostou a esponja embebida em vinagre na boca de Jesus.
E aquilo, de uma certa forma, saciou e de uma outra forma despertou. E Jesus falou a frase que, na minha opinião, é a frase mais importante da cruz. Está em João, capítulo 19, versículo 30. É a sexta frase. Está consumado. Repita comigo. Está consumado. Está consumado. Jesus pegou um fôlego e disse: está consumado. Ou seja, está concluído, está terminado. A minha proposta, a proposta que o Pai fez para mim, a proposta que eu aceitei, a proposta que eu estou enfrentando, está consumada. Tudo o que precisava ser feito, já foi feito. Toda a minha oferta pela salvação de todos os homens já foi feita. Já levei sobre mim todos os pecados de toda a humanidade em todas as épocas. Nós estamos vivendo no ano 2012. Esse acontecimento aconteceu no ano 33. De lá para cá, toda a humanidade, de todos os povos, todos os pecados já estavam representados ali na cruz do Calvário. Antes disso, também, todos os pecados. E ele disse: está consumado, está pronto. João dá tanto valor a isso que ele termina o relato da crucificação com essa frase, embora ainda tenha mais uma, não existe mais uma. São 7, como eu falei. Mas essa frase é muito importante porque ela marca um certo alívio de Jesus e uma certa também gratificação de ter feito tudo aquilo que estava predisposto a que ele fizesse. Você já imaginou ter uma tarefa muito difícil para cumprir e então ao final de cumpri-la você diz assim: ufa, terminei, completei, eu consegui, deu certo. A salvação, como Jesus estava dizendo, a salvação está efetuada. A possibilidade de pessoas serem reconciliadas com Deus agora já é uma verdade, já é um fato trazido à existência. De acordo com João, Jesus estava no controle de toda a crucificação. Jesus disse que ninguém poderia tirar-lhe a vida, mas que ele daria por escolha própria. Isso está escrito em João capítulo 10, versículo 18, e João capítulo 19, versículos 10 e 11. Jesus detinha todo o controle da crucificação. Jesus detinha todo o controle sobre a sua própria vida, sobre a sua própria dor, sobre o seu próprio eu. Jesus, amados, venceu a morte da cruz. Ele venceu a cruz, ele venceu por nós e ele nos deu vida eterna. E se você recebeu vida eterna por Jesus, diga um amém aí, meu irmão. Então Jesus declarou a sua obra ali terminada. E a 7ª frase e última, Jesus falou assim: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E quem relata isso é o Dr. Lucas, médico. Lucas capítulo 23, versículo 46. Mateus e Marcos terminam dizendo somente que ele deu um grande brado. Mateus e Marcos dizem que ele deu um grande grito. E Lucas diz que, associado a esse grito, Jesus falou assim: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E então virou para o lado e desfaleceu. Foi a última frase de Jesus na cruz. A citação, essa frase, começa com Pai, que na língua original é Abba, que é mais parecido com papai do que com pai. É o nosso papai. Jesus falou: Papai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Meu querido Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Era como ele falar com alguém com quem ele tinha intimidade. Era como se ele estivesse falando e estava falando com alguém em quem ele confiava. Eu entrego o meu espírito nas tuas mãos. É Deus, foi Deus quem ressuscitou Jesus.
Jesus se entregou nas mãos de Deus para ser ressuscitado. E assim é conosco, amados. Você precisa se entregar nas mãos de Deus para que o Senhor ressuscite algo que precisa ser ressuscitado na sua vida. Você precisa se entregar nas mãos de Deus para que Ele faça o milagre. Jesus se entregou nas mãos de Deus para que Ele fizesse o milagre. E falou com intimidade. O relacionamento de Jesus com Deus não é quebrado até o fim. Jesus passou por uma agonia intensa no Getsêmani. Jesus passou por uma dor tremenda na cruz do Calvário. Jesus falou: Deus meu, por que me abandonaste? Mas em momento nenhum o relacionamento dele foi quebrado. E aí eu fico pensando em relação a nós, não é? Nós somos tão frágeis, que às vezes por uma coisa pequenininha nós já quebramos o nosso relacionamento com Deus. Nós já deixamos de orar, nós já deixamos de ler a Bíblia, deixamos de vir à igreja, deixamos de querer contato com Deus, fazemos pirraça. Os seres humanos são assim, mas ao ler isso, nós precisamos aprender que, contanto Jesus tivesse passado por tudo isso, em nada foi abalado o relacionamento dele com o Pai. Amém, amados? Eu quero concluir com duas frases. Até na cruz, nos seus momentos mais humanos e de maior dor, Jesus abençoou. Até na cruz, nos seus momentos mais humanos e de maior dor, Jesus foi um abençoador. Amém? E você é um abençoador? Será que nós somos abençoadores? Será que nós somos pessoas que abençoam a outra, mesmo no nosso momento de luta, de dor, de dificuldade? Será que nós somos pessoas que sabemos abençoar? Porque até nos momentos de dor, Jesus pediu ao Pai: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Virou para o ladrão e disse: em verdade eu te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Falou para Maria: mulher, eis aí o teu filho. Falou para João: João, eis aí a tua mãe. Até nos momentos de dor, Jesus foi um abençoador. Segunda e última conclusão: Jesus foi fiel a Deus, mesmo sofrendo o maior martírio, a maior injustiça, a maior tortura e a maior dor. Sabe por que eu acho muito importante nós virmos à igreja na quarta, na quinta, na sexta, no sábado e amanhã, no domingo da ressurreição? É para nós termos uma dimensão muito pequena do que aconteceu naquela semana em Jerusalém. Na verdade, irmãos, o que estamos fazendo aqui hoje e o que fizemos essa semana é muito pouco para dimensionar o que aconteceu com Jesus e para dimensionar o que Jesus fez por nós. É muito pouco. Mesmo que nós passássemos o dia inteiro lendo e relendo as Escrituras, orando, jejuando, mesmo assim seria muito pouco para valorizar tudo aquilo que Jesus fez por nós. Mas é importante salientar que Jesus foi fiel a Deus, mesmo sofrendo o maior martírio, a maior injustiça, a maior tortura e a maior dor. Não houve dor maior do que a que Jesus sofreu. Não houve tortura registrada na Bíblia maior do que a tortura que Jesus sofreu. Não houve injustiça maior registrada nas Escrituras do que a que Jesus sofreu. Não houve crucificação mais maligna, mais maliciosa, mais dolorosa do que essa. Mas ele sofreu tudo e venceu tudo por minha causa e por tua causa. E hoje estamos aqui para dizer que ele não está morto e muito menos pregado na cruz, mas ele está livre da cruz e vive eternamente. Amém? Ele está livre da cruz e vive eternamente. Eu quero convidar você a ficar de pé e nós orarmos, agradecendo ao Senhor pelo seu sacrifício por nossas vidas, agradecendo ao Senhor por tudo o que Ele fez, agradecendo ao Senhor porque Ele foi um abençoador até o último momento. Isso me impressionou quando eu estava lendo essas anotações.
Até o último momento, ele foi um abençoador. Sabe, meu irmão, você pode estar passando uma dificuldade tremenda, você pode estar passando uma luta tremenda, mas seja um abençoador. Seja alguém que tem uma palavra para abençoar e não para amaldiçoar. Seja alguém que traz uma palavra para acrescentar e não para retirar. Seja alguém que não fica amargo com a vida. Jesus não ficou amargo com a cruz. Seja alguém que sabe suportar o dia mal, porque para toda sexta-feira da paixão tem um domingo da ressurreição. Para todas elas.